Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo. Então hoje eu quero falar com vocês sobre comunicação. Ontem eu comecei a dar um briefzinho falando sobre comunicação, falei ontem que vendas não tem nada a ver com única e exclusivamente conversa. Vendas, legal, seja bem-vindo, Franklin, legal. Oi, Estela, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Então ontem a gente estava falando sobre isso e ontem eu comecei a colocar um briefzinho aqui falando sobre a comunicação e falando sobre conversa, porque muitas pessoas têm uma percepção errônea, totalmente errônea, de que bom vendedor, bom profissional é aquele que conversa muito, que fala muito, que fala. Então assim, para a gente começar a entender mais sobre vendas, sobre o processo de vendas, e mais uma vez, vou começar a nossa live falando, vendas não tem a ver com única e exclusivamente uma relação comercial. Vendas é quando você começa a servir algo a alguém, você já está vendendo. Então se você está vendendo algo, entregando algo, servindo algo a alguém, você já está vendendo. Você está vendendo para o seu pai, você está vendendo para a sua mãe, você está vendendo para os seus filhos, você está se vendendo para a sua esposa, você acaba se vendendo. Você que é professor, que é engenheiro, que é psicólogo, você vai estar vendendo algo em algum momento. Você vai estar vendendo um projeto, você vai estar vendendo uma ideia, você vai ter que convencer alguém, algumas pessoas. Então isso é que é vendas na sua essência, ok? E para isso a gente tem algumas técnicas e a gente fala sobre soft skills. Natal, o que é soft skills? São as habilidades necessárias e são habilidades pessoais que um profissional precisa ter. Então são as habilidades que eu preciso ter, me desenvolver enquanto líder, enquanto gestor, enquanto empreendedor. Eu preciso ter, enquanto treinador, algumas habilidades específicas. E hoje eu quero te falar sobre a segunda soft skills. Ontem nós falamos sobre relacionamento e hoje eu quero te falar sobre comunicação. Seja bem-vindo, Henrique. Seja bem-vindo. A galera do 5 e 7 aqui, hein? A galera do 5 e 7 está aqui também comigo. Olha só que maravilha. Show. É isso aí, galera. Só águia, só águia. Beleza? Então hoje eu quero que você entenda. Olha, vendas não tem nada a ver só com conversa. Com aquela história de que vendedor é o vendedor bom, é aquele que fala muito, é aquele que conversa muito. Ele precisa também saber escutar. Então a comunicação, ela tem duas formas, a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Mas antes dessa comunicação verbal, eu quero te falar algo interessante, que é a escuta. Você como profissional, você precisa entender, você precisa ouvir as pessoas. Para se tornar um vendedor bom, campeão em venda, você precisa aprender a escutar seus clientes cada vez mais. E é dessa maneira que você começa a entender as dores dessas pessoas. Você começa a entender a necessidade, a real necessidade dessas pessoas com quem você está se relacionando, que foi com o que você começou a fazer ontem que você aprendeu. Pessoal, abrindo um parênteses aqui, eu preciso pedir para você, caderno e canetinha na mão. Caderno e caneta na mão, eu peço para vocês toda noite aqui que a gente está junto, caderninho e caneta na mão. Não esqueça da caneta de vocês, não esquece de anotar, não esquece. Eu estava conversando com a Aurélia agora há pouco, a Aurélia falou que está assistindo o Playbook e ela está anotando tudo. É isso mesmo. Por que anotar, Natal? Porque você é mais difícil de você esquecer. E quer aprender mais ainda? Assista, aprenda e ensina a alguém. Ou seja, começa a compartilhar os aprendizados que você teve com aquilo que você está vendo. Então você está vendo essa live hoje. Você precisa pegar essa live, ouvir, anotar todos os aprendizados, todas as decisões e aí começar a ensinar alguém, a compartilhar algo que você aprendeu, que você entendeu às pessoas. Beleza? Fala, Wanderson. Fala, Andrezão, rapaz. Boa noite. Seja bem-vindo, Wanderson e André. Sejam muito bem-vindos. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero falar para vocês, abrindo esse parênteses. Dando continuidade a essa soft skill, a escuta, a comunicação, ela precisa ser muito clara e muito evidente. O que acontece hoje são profissionais
profissionais acelerados, querendo bater meta de toda forma, querendo vender, querendo bater meta e acaba não ouvindo as pessoas. E acaba não dando ouvido e não entendendo as verdadeiras e reais dores dessas pessoas. E aí o que acontece? É um atropelamento no processo de vendas. Como é que eu não consigo entender as dores do meu cliente, não consigo entender as dores das pessoas com quem eu estou conversando, com quem eu estou me relacionando, porque eu não deixo as pessoas falarem, eu não consigo ouvir, eu não consigo trabalhar a minha escuta, porque eu não me calo. Sabe aquele vendedor tagarela? Não deixa o cliente falar nunca. Não deixa o cliente falar nunca. Esse é perigoso. Tenha muito cuidado com profissionais dessa forma. Eu já vi muitos profissionais falando, aquele vendedor ali é ótimo, porque ele conversa muito. Aí ele fala demais e tal, aquele tímido ali não é um vendedor. Eu já tive vendedores tímidos, que eram os melhores vendedores que eu tive. Eram os melhores. Por quê? Porque ele sabia ouvir. E quando você começa a ouvir, começa a escutar de uma forma mais clara, de uma forma mais eficiente, você consegue entender as dores das pessoas, você consegue se conectar com o estado emocional daquela pessoa com mais facilidade. Porque você consegue ouvir bem. E ontem eu ontem eu falei sobre o Playbook, o The Playbook, que é o documentário que tem na Netflix. Inclusive a gente indica aqui na IMERC, depois vocês procuram aí na IMERCflix, mas toda semana, toda sexta-feira, sai duas indicações de filme, documentário, onde vai gerar muito aprendizado. E ontem eu falei sobre essa série aqui, e tem um treinador de tênis lá nessa série, que fala muito sobre a conexão e sobre a escuta, a percepção. Então, muito atento a isso, muito atento a esse ponto, muito atento a ouvir cada vez mais. Se você é tagarela, conversa muito, se policia, começa a ouvir, começa a entender as verdadeiras dores do teu cliente. Começa a entender as verdadeiras dores do teu cliente, a verdadeira necessidade, a real necessidade que o teu cliente tem, o teu prospect tem, ou a pessoa com quem você está se relacionando tem aquela necessidade. Então, muito cuidado com conversar demais. Vendas é método, vendas é processo, vendas é ciência. Se é ciência, se é método, se é processo, ele é aprendível. Então, tem partes do processo de vendas que fazem parte, mas que você precisa entender que essas partes fazem parte do processo. Se elas fazem parte do processo, elas têm que ser executadas de uma forma bem clara, com calma, para que você consiga bom êxito lá no final do processo de vendas. Você não está lá apenas para convencer o teu cliente de comprar o teu produto ou o teu serviço. Você não está lá para apenas convencer aquelas pessoas de comprar a tua ideia, bancar o teu projeto, comprar o teu projeto, só porque o teu produto é bom, o teu serviço é ótimo. Não. Ao contrário, você precisa escutar cada vez mais para compreender o problema e oferecer uma solução para o teu cliente. Mais uma vez, vou repetir, você não está lá apenas para convencer o seu cliente do que o seu produto é bom ou o seu produto ou seu serviço é bom. Você está lá para ouvi-lo, escutá-lo e compreender qual a real necessidade dele para que você ofereça uma solução ao problema que ele tem. Então, cuidado com o vendedor tagarela. Vendas não é conversa, vendas é processo, é método, ok? É método. Então, muita atenção com isso. Então, você não está lá única e simplesmente para convencer o cara de comprar de você. Para convencer o seu filho de que tua ideia é certa, mas você precisa o quê? Entender a real necessidade dele. Isso você só vai entender a partir do momento que você consegue escutar, ouvir. Isso é uma falha generalizada, porque as pessoas entendem, porque eu sou bom de vendas, eu preciso conversar mais e falar menos. Preciso conversar mais e ouvir menos. E isso é algo que, cara, transcende muita coisa. E tem muito líder. Conheço líder, gerente, que valoriza gente que conversa demais.
Por mais que o cara não traga resultado, ele ainda convence de que o cara é muito bom porque ele conversa muito. Então, muita atenção a isso, muito cuidado a isso. Beleza? Tá fazendo sentido para vocês, sim ou não? Deixa eu ver quem tá comigo aqui. Ótimo, vamos lá. Beleza. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Sim ou não? Legal. Beleza, ótimo. Então, um ótimo profissional é aquele que entende, é aquele que entende o que o cliente quer, o que o cliente precisa, o que o cliente tem uma necessidade clara e evidente. Mas você precisa identificar isso. E olha só que importante, quando você faz uma conexão com o teu relacionamento, com o estado mental, com o estado emocional da pessoa que você começou um relacionamento, começou um novo contato, quando você começa a se conectar a isso, você começa a entender cada vez mais, porque você precisa entender. E talvez você comece a ouvir pessoas que entrem numa loja e não tem aquele tempo suficiente de fazer o quê? Uma conversão daquelas ideias que você tá só falando. Uma conversão de uma venda efetiva, porque você só fala e o cliente não consegue abrir a boca. Portanto, as habilidades desse tipo de profissional é saber ouvir. Um bom profissional de vendas, profissional comercial, profissional que você queira vender as suas ideias, seu projeto, é saber ouvir. Para que você consiga imprimir o seu ritmo e entregar a solução de acordo com a necessidade dele. De acordo com uma necessidade desse cliente, desse prospect. Beleza? Esse tipo de vendedor não é aquele que chega com um discurso pronto para o cliente, aquele discurso que já está decoradinho, mas é aquele que é capaz de aprender, de entender, de ouvir com profundidade a real necessidade dele. Quais são as principais dores dele? Quais são as principais necessidades dele? Você precisa o quê? Ouvir. Ouvir, ouvir, ouvir e ouvir. E a partir disso que o profissional deve começar o quê? A se organizar. Porque é através de tantas informações que você está recebendo, informações que eu recebo, da necessidade, da real necessidade dele, da situação atual dele, eu começo o quê? A mostrar o quê? A entender qual é a necessidade, eu vou engatando a minha solução para resolver problemas específicos dele. É isso aí, Franco, é isso aí, é entender para atender. Então, mas muita gente começa a atropelar e não consegue imprimir um ritmo de fechamento de negócio. Porque ele não consegue ouvir. E não consegue ouvir. E não consegue ouvir. Então, é a parte da comunicação que você precisa desenvolver e desenvolver no teu time, na tua equipe, a escuta ativa. Ok? Beleza? E aí, quando vem na comunicação em si, quais são os tipos de comunicação que nós temos? A comunicação verbal e a comunicação não verbal. Agora eu te pergunto, até quando você vai estar valorizando? Até quando você vai estar errando? Até quando você vai estar pecando? Até quando você vai estar caindo? Até quando os seus resultados não chegam para você da forma que você esperava? Porque você fala e fala demais. Até quando que você, gestor, vai valorizar um profissional que só conversa, mas não te entrega resultado? Até quando vai ficar dessa forma? Até quando você vai entregar, não vai reconhecer qual profissional que precisa realmente ser valorizado dentro disso? Até quando? A dona Fátima colocou, família completa, hein, dona Fátima? Que maravilha. Fala Ellison, fala Anne. Maravilha, sejam todos muito bem-vindos, que bom, família completa. Então a comunicação, você precisa entender bem, ouvir bem, para você atender bem, como o Frank colocou muito bem agora aqui. E agora a comunicação tem dois estilos, a comunicação verbal e a comunicação não verbal. E você precisa entender muito disso, dessa comunicação não verbal. O que você fala corresponde simplesmente a 7% daquilo que você quer falar, quer transmitir.
Olha só, aquilo que você fala transmite somente 7% daquilo que você quer transmitir. E muita pessoa começa a investir ainda em conversa, mas não tem nada a ver com conversa. Só corresponde a 7% daquilo que você quer transmitir. Ainda falta 93%. E com 56% desses 93% corresponde à comunicação não verbal. Ou seja, a comunicação corporal. É como você se comporta. Como o teu corpo se comporta. Como você vai se estar junto com o teu cliente, como você vai se comportar junto a ele, como é que a tua comunicação corporal, o que você faz, você é aquele tipo de profissional que chega, pega na mão do cara, é aquele que se senta, abre os braços, diz que está cansado, o que você está comunicando com isso? Um cara cansado, um cara que não está dando valor ao trabalho dele, aí com o ombro baixo para baixo, não transmite o que? Segurança. Comunicação não verbal corresponde a 56% daquilo que você quer passar. E a comunicação verbal corresponde simples e unicamente a 7% daquilo que você quer passar. É muita coisa. É muita coisa. Então, quando você começa a entender isso, que o teu corpo fala, e eu costumo falar nos meus treinamentos que o corpo não fala, ele grita. O teu corpo grita quando você começa a se preocupar com o teu corpo, com a tua expressão corporal, o que você vai falar naquele momento, como é a tonalidade da tua pegada de mão, como é o timbre de voz, como é que você vai se comportar, como é que você vai estar vestido para aquela determinada ocasião. E o que você veste também transmite muito o que você quer falar. As pessoas, existe um preconceito. Não é um preconceito. É porque o ambiente que você está, você precisa estar, no mínimo, com o dress necessário para aquela situação. Então, se você vai numa loja que vende pranchas de surf, você chega lá e vê um rapaz de shortão, de tal, sandalinha de dedo, bacana, ali é o habitat dele. O estilo é aquele dali, é o habitat dele. Agora, se você sai de lá e vai para uma banca de advogado, um escritório de advogado, você já está todo mundo vestido dress totalmente social. Por quê? Porque é o habitat deles. Agora você precisa saber influenciar através da tua expressão corporal e se adequar junto com a necessidade que eles esperam receber de você enquanto líder dessa comunicação. Como que você vai se comportar, o que você vai vestir, o que você vai entregar, o que você vai falar. Isso tudo tem que estar previamente planejado. Isso tudo tem que ficar totalmente planejado. A boca fala, enquanto o comportamento grita. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu gosto muito de uma frase que fala assim: aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, grita tão alto que aquilo que eu falo, ninguém quase ouve. Olha só, aquilo que eu faço, grita tão alto que aquilo que eu falo, quase ninguém ouve. Então, até quando que você vai estar valorizando conversa? Até quando você não vai estar investindo para você entender como comporta, o seu corpo comporta, como você entrar numa verdadeira sintonia para ter uma comunicação não unicamente verbal, mas você conseguir se conectar através de uma expressão corporal e se adequar e se espelhar dentro do teu cliente, dentro dos teus próximos, dentro da tua família, com teu irmão, com tua filha, com teu pai. E muita gente tem pecado nessa habilidade de se comunicar, porque eles têm valorizado cada vez mais a comunicação única e simplesmente falar. E nós precisamos, como profissionais, ter o que? Objetividade ao transmitir nossas ideias. Não precisamos estar falando tanto. Nós precisamos ter objetividade, nós precisamos ter clareza, nós precisamos saber conduzir o cliente a toda a jornada dele dentro do meu negócio. Toda a jornada dele de compra através dos bons argumentos que eu preciso estar pré-estudado e pré-pronto para eu trabalhar e tratá-los junto a ele. E é isso que muitos e muitos profissionais têm errado e têm pecado e têm caído. Tem caído demais e aí não consegue constância, não consegue bater meta, bate meta no mês, no outro mês não bate, passa 2, 3 meses sem bater meta, aí bate de novo, não tem uma constância, não tem uma crescente. Sabe por quê?
Porque são poucos que estudam, são poucos que se entregam a cada vez mais aprender sobre o negócio. A cada vez mais entender sobre vendas, sobre liderança. Pouca gente investe. Gente, na cadeira de administração, eu fiz administração há quase 20 anos. Não tinha uma cadeira de vendas, eu não sei se hoje ainda tem, que eu acho que ainda não tem. Uma cadeira de vendas. Os profissionais saem do curso de direito, os cursos de farmácia, medicina, não tem uma cadeira de vendas. Não tem uma cadeira de gestão no curso que não seja no curso de administração. E o que você precisa fazer? Precisa se preparar, você precisa estudar, você precisa procurar fazer curso, você precisa procurar a ter mentorados, mentorias, procurar gente que consiga te mentorar, a fazer você crescer cada vez mais. Não fica paradinho aí não, esperando o bonde passar não. Eu estou apertado esse ano, esse mês, é a pandemia que aconteceu, não consegui comprar. Natal, a sua mentoria, cara, custa caro. A sua mentoria Natal, poxa, tá esse valor, cara, o que está acontecendo? Poxa, tá caro, não consigo, vou deixar para o próximo mês, vou deixar para a próxima turma, e aí vai postergando. Os resultados caindo cada vez mais. O Moreira está confirmando, não tem cadeira sobre vendas. E isso é um absurdo, não tem cadeira sobre vendas numa área que é essencial para o crescimento de qualquer negócio. Então, meu amigo, você precisa o quê? Investir. E aí, cara, e o mais interessante ainda de tudo, as pessoas costumam falar, Natal, eu não consigo, cara, pagar a tua mentoria. Natal, não consigo pagar o teu programa que tem. Natal, não consigo pagar o curso da Imerc que eu tô. Caraca, bicho. Incrivelmente, as pessoas não têm prioridades. Elas não escolhem as prioridades a ser seguidas. A mesma pessoa que fala para mim que não tem condição, é a mesma pessoa que está postando no Instagram, que está viajando, que está não sei aonde, que está fazendo isso, está em mesa de bar, está tomando cerveja, mas não prioriza o verdadeiro conhecimento que vai te levar, te tirar de um nível A, vai te levar para o nível B. É o que vai te catapultar, te levar para um novo nível, é você investir cada vez mais em você. E me assusta muito quando o Moreira acaba de confirmar que não existe cadeira de vendas nas universidades, nas faculdades. Não tem nem em administração. Imagina nos outros cursos. Então eu preciso chamar a tua atenção para que você entenda cada vez mais a importância que você tem para se desenvolver, a importância que você tem de investir conhecimento em você mesmo. É isso que você precisa entender. Tá caindo ficha aí, sim ou não? Tá caindo ficha? Tá sintonizando aí um canal legal? Conta pra mim. Quanto tempo que você tem que não investe em você? Quanto tempo que você não paga um curso para você? Não é a empresa pagando para você, não. Quanto tempo tem que você não paga um curso para você? Que você não faz uma mentoria, que você não faz um curso, não participa de algo, de algum programa de crescimento, de aceleração? Fala aí para mim, quanto tempo tem que vocês não fazem isso, que você não faz isso, que você não investe em você? Tenho certeza que muita gente vai falar que talvez esteja com vergonha, mas vai falar. Vai falar que tem X tempo, muito tempo. Não, Natal, tem mais de 1 ano, tem mais de 2 anos. Cara, a pandemia veio aqui e achatou o tempo aqui em 5 anos. O que era para acontecer em 2025 está acontecendo agora já. E muita gente está parada. Muita gente está parada. E aí continua. Pandemia tendo lives, lives criativas, lives produtivas, lives com conteúdos. Teve demais essa pandemia. E as pessoas, alguns assistiam, outros não assistiam. E gente, enquanto você está parado, tem gente ganhando dinheiro. Tem gente fazendo acontecer. Tem gente fazendo a roda acontecer. E isso é que é importante.
Eu preciso chamar a tua atenção a essa necessidade de você investir cada vez mais em você. De você investir cada vez mais em você, no seu desenvolvimento. É investir na tua saúde, em conhecimento. E aí as pessoas acabam passando o tempo e não conseguem investir de jeito nenhum. Não conseguem entregar, não conseguem trazer resultados porque não tem investimento e os mesmos resultados continuam os mesmos. Sabe por que continuam os mesmos? Porque o que você sabe te trouxe até aqui. Porque se você soubesse mais, você estava muito mais além, não estava até aqui, você estava muito mais além. Então procura entender mais, procura estudar, procura se capacitar cada vez mais. Beleza? Fechado? Então também a forma como o vendedor se veste, sua postura, o seu gesto, o seu sorriso, a forma que você fala, a forma que você aperta a mão do seu cliente, vai dizer muito sobre a sua performance naquele momento. A forma como você abraça o seu cliente, a forma que você dá um bom dia para o seu cliente, a forma que você abre a porta para um cliente seu, vai falar muito sobre a tua performance naquele momento, naquele time. Então você precisa estar preparado, cada vez mais preparado, para que você consiga trazer grandes resultados. Você precisa estar preparado, não só conversa, mas uma preparação, uma comunicação corporal e uma comunicação não corporal. E até a tua comunicação mental tem que estar muito clara, muito evidente para as pessoas que estão se conectando com você. Para oferecer ao teu cliente uma solução de um problema, você precisa, antes de tudo, saber como comunicar de todas as formas possíveis. Você precisa comunicar de forma clara, objetiva, para que você consiga ter sucesso. Não precisa começar a se enrolar. Quando você está falando com o seu público, com o seu persona, com o seu público-alvo, você acredita que está captando a sua mensagem, você consegue entender que aquilo que você está falando, essas pessoas estão te ouvindo, as pessoas estão te compreendendo o que você está falando. Você consegue entender, você consegue enxergar isso, você consegue perceber que quando você fala, as pessoas conseguem te enxergar, te ouvir e entender aquilo que você quer colocar? Ou não? Ter consciência disso tudo é muito, mas muito importante para fechar bons negócios. Então, meu irmão, pratica cada vez mais. Pratica. Treina. Você às vezes quer falar algo e as pessoas acham que naquela fala demasiada, de querer vender, de querer colocar, de querer empurrar um produto ou um serviço, acaba quebrando barreira, acaba quebrando parte do processo. E eu quero falar hoje para você um processo storytelling, que é a parte do processo de comunicação, que é a parte do processo da conversa, storytelling, ou seja, você comunicar a pessoa de forma espontânea através de uma história, conecta as pessoas através de uma história. Você consegue se conectar através dessas pessoas. E aí você consegue começar a fazer uma história legal, Começa. Sabe como muitas vezes eu consigo fazer minhas palestras, minhas palestras, principalmente as palestras, eu vou anotando aquilo que eu quero falar. Primeiro eu construo ela numa página de Word, para você ter ideia. Aquilo que eu quero falar, aquilo que eu quero relatar na palestra, o assunto, qual o público, o que eu vou me direcionar. E aí eu vou digitando. E aí eu vou entendendo, vai me trazendo à mente aquilo que eu quero colocar. O que eu estou fazendo com isso? Treinamento. Estou me capacitando antes, estou me preparando antes. E antes de uma palestra minha, ou um treinamento, eu passo quase uma hora quase, dependendo do tempo, do treinamento, do tempo da palestra, mentalizando aquilo que eu vou fazer, mentalizando a comunicação que eu vou transmitir, mentalizando a comunicação que eu vou querer entregar naquele dia, naquele momento. Mas Natal precisa disso, cara.
eu faço isso. E preciso disso. E eu já fiz testes. Quando eu faço, sempre, 1 hora, tiro antes, começo a mentalizar a forma como eu vou falar, como eu vou começar, como eu vou discorrer minha palestra. Vou preparando o storytelling que eu já digitei e está mentalizado na minha mente. Vou preparando passo a passo, slide a slide, o que vai passando, o que a conexão, o que eu vou falando. E dá certo. Porque eu já fiz teste. Quando eu faço, dá show. E quando eu não faço, dá bom, mas você sente que faz assim, poxa, tinha que ser um pouquinho melhor. Tinha que ser um pouquinho melhor. E deixa eu te contar uma história. Onde eu aprendi isso? Você se preparar para comunicar aquilo que você quer. Para a ação que você quer desenvolver naquele momento. Michael Phelps, nadador, Michael Phelps. Ele teve problema numa piscina em uma competição olímpica. Onde entrou água no óculos dele. E aquilo dali, muita gente... Depois ele foi falar... E antes de tudo, antes mesmo, o treinador dele pedia para ele fazer um treinamento com óculos vedado, 100% vedado, ou seja, no escuro, ele pulava na piscina no escuro. E aí ele começava a nadar e fazia, nadando com o tempo bom, mas com óculos vedado. Por quê? Porque ele estava se preparando para uma situação adversa que poderia acontecer naquele momento, dentro de uma competição. E toda competição, toda prova que o Michael Phelps vai fazer, ele mentaliza ela antes de acontecer. Então ele sabe quantas braçadas ele vai dar até chegar, quantas braçadas ele precisa imprimir um ritmo, ele começa a ouvir isso. Ele começa a ouvir a batida do braço do cara que está ao lado dele, das pessoas que estão ao lado. Ele começa a desenvolver outros sentidos, não só o visual. Mas ele consegue ouvir, consegue a perceber muito bem. Então ele criou esse hábito muito forte. E aí ele começou a fazer, executar e começou. E numa prova olímpica, entrou água no óculos dele. E aí o que aconteceu? Ele simples e unicamente continuou. E o resultado... fantástico como sempre. Então nós precisamos estar sempre o quê? Preparados. Nós precisamos estar sempre o quê? Treinados para que nós podemos conseguir dar um show lá no momento que a gente precisa executar. Na venda, é numa apresentação, é numa apresentação de um projeto, é na apresentação de uma ideia, é na venda de algo, é na venda da tua ideia. Não sei, mas você precisa se preparar. E a comunicação vai te dar isso, vai te dar a base isso. É uma comunicação o quê? Mental. Você precisa se comunicar verbal, uma comunicação não verbal, linguagens apropriadas. Você precisa ouvir, precisa escutar, desenvolver outros sentidos e ter mais resultados ainda melhores. E é isso que você precisa desenvolver dentro de um processo de vendas, de um processo de crescimento que você precisa ter dentro do seu negócio. Você, líder, precisa entender isso e capacitar o teu time a compreender a forma como você quer que ele execute lá na ponta e os resultados que você quer que ele entregue para você. E tudo isso, essa capacidade que eu estou falando para você, essa habilidade, faz parte das soft skills mais requisitadas do mercado atualmente. É a soft skill, a capacidade de se comunicar, é a capacidade de saber ouvir, de saber falar, de pontuar no momento certo. Beleza, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês, sim ou não? Ou eu estou falando bobeira, aqui? Fala para mim quem está anotando tudo aí, quem anotou. 8h53, eu falei que nossa live são 45 minutos. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham anotado tudo, anote mesmo. E amanhã começa a dividir hoje mesmo. Senta com alguém que ouve, você mora com alguém, pai, mãe, esposo, esposa, senta com alguém. E começa a dividir o aprendizado que você teve.
Senta com alguém, começa a multiplicar isso. Cara, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Caraca, isso aqui eu aprendi lá, eu aprendi isso aqui hoje. Quais as decisões que você toma a partir de hoje, a partir de agora? Terminou essa live? Caraca, eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo. O que eu preciso fazer? Traz essa responsabilidade para você. Você precisa mudar. Você entrar numa live dessa e sair de uma live dessa como se nada tivesse acontecido, meu amigo, está errado. Você está investindo o seu tempo, que é algo mais precioso, e não volta. E não volta. É algo mais precioso que você tem. Você precisa entender, a fazer e executar um bom aprendizado. Então, quer gerar aprendizado genuíno? Ensina alguém. Anota e ensina alguém. Ensina mesmo. E você vai ver o quão você vai aprender diante desses ensinamentos. Beleza? Fechado? Tamo junto. Fez sentido para você essa live? Gostou dessa live? Então você vai tirar um print dessa tela e vai postar nos seus stories. Marca aí, Merck. Marca quem você acha que precisa estar junto com a gente. Marca essas pessoas. E antes eu quero te fazer um convite. Amanhã, às 5h07, 5h07, nós vamos estar juntos na nossa live de 5h07 amanhã. Conexão total. Quem teve na live de hoje, nas 5h07? Quem teve na live de hoje? Fala para mim aqui, quem estava comigo na live de hoje? Quem estava comigo na live de hoje, nas 5h07 da manhã? Teve a Aurélia, estava, Moreira estava, quem mais estava comigo aqui? Eu acho que o Henrique estava. Tinha uma galera que estava comigo aqui. A Lilian estava. Quem mais que estava comigo aqui hoje na live de 5h07? Negócio bom, hein? Palavra boa. Palavra revelada ali. Fantástica. E também começa a colocar e a praticar todos os dias. Começa a praticar. Beleza? Fechado? Gente, a Dona Fátima também, verdade, é legal, Dona Fátima. O Henrique também tá, olha aí, galera. Tá todo mundo lá. Então tamo junto amanhã.